Uma Série B diferente, de 2025, podemos chamar de Série B histórica, digamos assim. Eu sou o Danilo Dias, quero agradecer a você por estar aqui no nosso canal. Vou trazer um pouco do resumo do que eu vi ao longo de todo o ano de 2025. Foram mais de 8 meses de competição dessa Série B maluca, digamos assim, a Série B histórica. E eu vou escolhi um ponto turístico aqui da cidade de Belém, onde eu fui privilegiado, aonde eu quero fazer um agradecimento também à SOS Passagens do Paulo Vitor, que encarecidamente ofereceu a mim essa oportunidade de estar aqui fazendo a cobertura do jogo, podendo conhecer um pouco da culinária paraense, do povo, do carinho, desse acolhimento. Então fica aqui o meu agradecimento. E escolhi esse ponto aqui na Basílica de Nazaré para trazer para você um resumo do que eu vi dessa Série B. 4 clubes caíram de divisão: Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e Ferroviária. 2 desses 4 recém subiram da Série C. Volta Redonda e Ferroviária fizeram um campeonato muito sofrido. A Ferroviária, por exemplo, foi o time que mais vezes empatou ao longo de toda a Série B. Isso mostra que o empate nem sempre é um bom resultado em campeonato de pontos corridos. E a Ferroviária, por se tratar de empates fora, empate caseiro, ela mesmo assim, na última rodada, teve a chance, saiu vencendo o Operário, mas caiu de divisão e está de volta à Série C. Volta Redonda, mesmo mantendo a comissão técnica ao longo de toda a Série B, ela, com Rogério Corrêa, ela fez um bom uso do seu Raulino de Oliveira, do seu estádio, mas nem sempre foi tão eficaz fora de casa. Venceu pouquíssimos ou quase nada, 7 pontos apenas em 19 jogos fora de casa. Então, uma campanha ruim desse time também do Volta Redonda. O Paysandu nem se fala, um dos piores times da competição, menor pontuação, time que menos venceu, então também de fato está ali. O Amazonas teve uma pequena melhora com a mudança de comissão técnica, mas nem sempre conseguiu ter forças suficientes para sair dessa divisão da zona de baixo do Z4. O Atlético, que foi outro clube que subiu, se livrou na última rodada com uns bons jogadores que lá chegaram. O treinador Rui Duarte e também Ronaldo Tavares são os destaques desse Atlético, que na última rodada bate o próprio Paysandu e se mantém mais um ano aí. Outros times que subiram é o Clube do Remo e eu vou te falar dele agora. Estou aqui em Belém, fui privilegiado, como disse no início do vídeo, de poder acompanhar a briga por essa última vaga da entrada dentro do G4. Mas, além do Clube do Remo, que também subiu de divisão atrelado a esses 3 clubes no qual eu citei, ele foi o único time que fez um campeonato tranquilo dos times que vieram da C no ano de 2024. Sempre andando na parte cimeira da tabela, foi um time que teve 3 treinadores. Daniel Paulista deixa o time na 10ª rodada, em que ele tinha apenas uma derrota, estava dentro do G4 e muda para uma prateleira acima no Sport Recife, mesmo sabendo que lá ele ia ter uma campanha sofrida assim como teve e rebaixou divisão, foi demitido. Mas a verdade é que o Clube do Remo faz uma transição pequena com o interino e traz Antônio Oliveira, que fica à frente 14 jogos. Também o Antônio não se encontrou, passou 2 meses sem saber o que era vencer aqui em Belém, então foi um período ruim para o Clube do Remo, mas ele consegue ter a reabilitação dentro do campeonato após a chegada do Guto Ferreira, que se torna o treinador ao lado do Givanildo Oliveira, com mais acessos de Série B para a Série A. São 5 no total, ele engata 6 jogos, 6 vitórias consecutivas e mesmo tendo oscilação na reta final, chega no último jogo aqui em Belém, diante do Goiás, dependendo de si, de uma vitória e também de um tropeço do Criciúma lá em Cuiabá, que ocorreu. O Clube do Remo bateu com méritos o Goiás 3-1, jogando numa aceleração, numa voltagem muito acima do seu adversário, sai perdendo logo aos 8 minutos, mas consegue uma reação nos pés do Pedro Rocha, que foi coroado com uma grande partida ao longo de toda a Série B, foi o jogador primordial desse Clube do Remo. Pedro Rocha, 15 gols, 8 assistências, participou diretamente de 23 gols do Clube do Remo, que fez 51, hein? É isso mesmo, o Clube do Remo fez 51 gols ao longo de toda a Série B, aos pés do Pedro Rocha, e saíram 23 participações em gols. Para mim foi o grande destaque dessa Série B, sem dúvida nenhuma. Errou muitos gols, oscilou em alguns momentos, ali de um toque, uma acelerada, ou poderia passar para o seu companheiro, mas a verdade é que o Pedro Rocha, para mim, foi um dos grandes destaques dessa Série B, e provando que ele é um baita jogador e é um jogador decisivo. O Clube do Remo vence 3-1 Goiás, garante a vaga, contando com o tropeço do Criciúma, e sobe para a Série A. Chapecoense termina em 3º lugar, dependia apenas de si, vencer o Atlético Goianiense e também torcer por um tropeço do Goiás ou do Criciúma que ocorreu. Ele consegue a vitória em cima do Atlético, que é o rival do Goiás, não iria fazer forças para ajudar o seu rival, assim como não fez no jogo. Até jogou bem, mas não queria de fato vencer o jogo. A Chapecoense faz o seu resultado com o Walter Clar. Para mim,
Um dos grandes destaques desse time também são os dois laterais, o Mailton, que saiu com 6 gols e 6 assistências para o São Paulo, em uma transferência válida pelo destaque que ele tinha ao longo da atuação no primeiro turno com a Chapecoense. Walter Clar fica com a missão sozinho e não titubeia. É batedor oficial de pênalti do time da Chape, é um jogador que teve influência no setor e no corredor esquerdo, assistências, gols. Então Walter Clar, para mim, junto com Gilmar Del Pozo e outros jogadores também, como o zagueiro Eduardo Doma, que bate na trave com Vila Nova em 23 e esse ano consegue o acesso. Para mim, Walter Clar é o grande destaque desse time da Chape que sobe, e também não poderia deixar de pontuar Mailton, que foi o grande lateral no primeiro turno da Série B, quem dirá da própria Chape. No segundo lugar fica com o CAP, o Clube Atlético Paranaense, que eu vou repartir em 2 momentos distintos. Primeiro turno, em que ele faz 25 pontos, um primeiro turno sofrido, um primeiro turno ruim, em que o CAP oscila sempre na parte intermédia da tabela, 10º, 12º, chegou a estar em 14º colocado, distante do pelotão da frente. Mas aí entra o poderio financeiro, o poderio de uma camisa que recém chegou da Série A, um poderio financeiro muito forte, que vai buscar um dos artilheiros da Conmebol Libertadores, Kevin Viveiros, um jogador possante, um jogador letal, um jogador eficiente, um jogador que tem os pés muito bom, a qualidade técnica acima da média para a Série B, chega, consegue ter um desempenho aceitável no setor ofensivo, ao lado do Steven Mendonça, que também chega, Luiz Fernando, que já lá estava, aliado com o Zapelli, goleiro Santos, um time que consegue se encontrar, mesmo tendo 7 vitórias no retorno, não conseguiu entrar no G4, para você ver o distanciamento que ele esteve desse pelotão de cima. Mas a verdade é que foi o melhor time do retorno, fez 40 pontos em 19 jogos nesse retorno, foi o time que mais gols fez, o time que mais pontos amealhou, sem sombra de dúvidas, foi o candidato que valia sim a gente acreditar que teria uma vaga nesse G4 e por fim terminou na vice-liderança e ainda com chances reais de ser campeão caso o Amazonas vencesse o Coritiba. Coritiba, esse time no qual citei, merecidamente, ao lado do Goiás, foi o time que ficou mais vezes no G4. Liderou 16 vezes o G4, ficou lá no Campeonato Brasileiro. Ficou dentro dos 4 melhores quase toda a competição. De 38 rodadas, foram 30 dentro do pelotão lá de cima. O Coritiba, de fato, mostrou porque era uma força dentro dessa competição. E aí vem um detalhe curioso. O Coritiba é um dos times que menos gols fez. E mesmo com atacantes interessantes. Gustavo Coutinho, que foi artilheiro em 2023 no Atlético Goianiense, Della Torre, contratou o Rodrigo Rodrigues, que até vem machucar justamente contra o Goiás. Então ele tinha um poderio ofensivo interessante, mas ele sobe como o menor poderio ofensivo de quase toda a Série B, um dos piores ataques da competição, e dentro do pelotão dos 4 times que subiram, ele tem, para você ter uma ideia, quase metade dos gols do próprio concorrente, o Atlético Paranaense. O Clube do Remo, a Chapecoense e o Atlético Paranaense fizeram mais de 50 gols na competição e o Coritiba muito menos do que isso, mas consegue no seu sistema defensivo, com o Moser, fazer um equilíbrio muito forte com o Jaci, o Maicon, jogadores como Sebastião Gomes na linha de frente ali no meio campo, consegue se equilibrar bem e o Coritiba merecidamente consegue o acesso e o título da Série B, sem sombra de dúvidas, está bem entregue. No meio da tabela, vou pontuar mais 3 times para encerrar o vídeo. Vila Nova, Atlético Goianiense e Cuiabá encerram a competição de forma desprezível pelo tamanho das camisas que tem, tradição dentro dessa competição. Para mim, saíram muito cedo da briga pelo acesso, saíram muito cedo da competição, oscilaram bastante. O Vila, por exemplo, teve 10 empates em 19 jogos só no retorno. Foi um dos times que mais empatou somente num turno. Muitos empates em que ele estava vencendo, por exemplo, lembro bem, contra o Atlético, contra o Cuiabá, contra o Clube do Remo em Goiânia, vários jogos em que o Vila vencia e sofreu um empate. Então o Vila Nova deixou a disputa muito cedo e o Vila, que aprendeu a fazer usufruto do seu estádio, esse ano foi muito abaixo da média, o seu torcedor chateado, assim como do Atlético, que recém-rebaixado da Série A, faz 22 pontos no primeiro turno, uma pontuação baixíssima para quem quisesse brigar pelo acesso, teria que fazer um retorno muito forte e não o fez. Então o Atlético Goianiense, assim aliado ao Cuiabá, deixa a competição muito cedo e eram times que poderiam estar incomodando o pelotão de cima e não incomodaram. O Grêmio Novo Horizontino, para não deixar passar despercebido, também uma vez mais fica pelo caminho e sempre brigando lá na parte de cima, chegou a estar no G4 várias rodadas, fez bom usufruto do Jorjão, seu estádio, mas mais uma vez mostra que não tem força na reta decisiva e fica pelo caminho. Ficar pelo caminho é a palavra que Eduardo Batista mais gosta, parece, no seu dicionário. Nas últimas 3 temporadas, ele termina na mesma posição, no 5º lugar. 2 anos consecutivos com o Grêmio Novo Horizontino em 4º lugar, em 5º lugar, 64 pontos nos 2 anos.
desse ano com o Criciúma, uma pontuação mais abaixo, com 61, mas no mesmo quinto lugar. Será o que passa com o Eduardo Batista? É um treinador de grande competição e na hora de chegada, na reta decisiva, ele oscila? Então é melhor contratar o Eduardo para 30, 32 rodadas e na reta final trocar de comando técnico. Não sei o que passa. Excelente treinador, boa pessoa, sabe, entende da competição, mas na hora que precisa daquele perfume, do tato diferente, um trato com os jogadores, um contato mais direto na reta final, parece que ele se perde. E nos últimos 3 edições da Série B, ele nos mostrou isso. Vou ficando por aqui. Um agradecimento nesse final de vídeo a essa cidade de Belém, ao Estádio Mangueirão, ao torcedor remista, que ontem eu pude prestigiar uma atuação digna de um time que mereceu o acesso. O torcedor merece ter o time que tem e agora vai poder desfrutar da Série A. E resolvi vir aqui fazer esse vídeo na cidade paraense, onde a 4ª vaga passou por aqui no Estádio Mangueirão. Beijo grande, espero que vocês gostem desse resumão da Série B para você. Tchau!